você me conte um pouquinho mais a sua opinião com relação a Léo Ortiz e De La Cruz no Flamengo. E aí? Cara, eu acho ambos viriam para serem titulares no Flamengo, cara. Eu acho que facilmente a gente colocaria os dois como titulares ali. E, cara, assim, além disso, eu sou meio maluco, né, com relação a número do Flamengo e tal, não sei o quê. E aí, eu não sei se você lembra, a gente tava falando numa última live que a gente fez aí, deve ter sido a última live que a gente fez, ou a penúltima, quase todas as lives que tu fez recentemente eu tava contigo na live. Que a gente fala, que eu falei sobre se o Flamengo tem uma folha de 40 milhões, então ele deveria entregar um futebol melhor e tudo mais. E aí, com essas saídas do Flamengo aí, porque assim, para chegar Léo Ortiz e De La Cruz, para essa notícia sair de uma especulação e se transformar num contrato assinado, a gente precisa estabelecer alguns pré-requisitos com base na realidade. E, naturalmente, o principal requisito é o financeiro. Para esses caras chegarem, a gente ou vai ter que fazer alguma venda ou a gente vai ter que liberar espaço na folha salarial. E aí, o que eu fiz, cara? Peguei um Excelzão aqui, que eu tenho um Excel que eu anoto algumas paradas de Flamengo, alguns números de Flamengo, e eu fui no Transfer Market e eu fiz mais ou menos aquilo que é a folha salarial do Flamengo. Eu vou até compartilhar minha tela aqui, porque teve até numa live recente, acho que foi o Cleito e o Rodrigo, eles fizeram ali uma espécie de barca do Flamengo, como que seria uma eventual barca do Flamengo. E eu vou compartilhar minha tela aqui, deixa eu compartilhar aqui, compartilhar a tela, deixa eu ver aqui, janela. Aqui, ó, compartilhar essa tela aqui, ó. Bom, o que eu fiz aqui, ó? Primeira coisa que eu fiz, tá? Antes de mais nada, eu quis ver qual que era o custo que o Flamengo tinha com o elenco, tá? Isso daqui a gente consegue pegar, lá na transparência do Flamengo. Quando você vai no site do Flamengo, você consegue ter acesso aos demonstrativos financeiros. E aí eu fui exatamente nessa página aqui, ó. Eu baixei isso aqui já. Eu fui nessa página onde a gente pega o salário, encargos e benefícios a funcionários, e aí isso é o custo para atividades sociais e esportivas e também direito de imagem. Eu peguei esses dois por quê? Porque provavelmente os salários dos jogadores saem dessas duas naturezas aqui contábeis. Salário e direito de imagem. Beleza. E isso aqui em setembro, 30 de setembro. Então eu peguei esse valor e trouxe para cá. Salário e direito de imagem, que dá esse valor aqui embaixo, aqui, essa bagatela de 355 milhões que a gente gastou em setembro. Aí o que eu fiz? Fiz uma divisão básica aqui, peguei esse número total e dividi pela quantidade de meses até ali, que era setembro, são 9 meses, deu esse valor aqui. Ou seja, o nosso custo com o futebol por mês realmente chegou naquele número que eu imaginava, que eu chutei. Falei, cara, deve ser uns 40 milhões. E é realmente isso. Eu não sei se aqui tem outros custos além dos jogadores. Como eu não sei, o que eu fiz? Eu acho que tem um pouco mais de custo, tá? Tem custo além dos jogadores. Então, o que eu fiz? Eu peguei o nosso elenco, botei aqui, e eu dei uma pesquisada na internet nos valores que a internet diz aí para o salário do jogador. Isso é uma informação confidencial, por isso que aqui eu dei o nome de simulação de salários. Só que eu tentei botar aqui valores minimamente condizentes, né? Então aqui eu tenho a galera toda. Isso aqui tudo, somando com a comissão técnica, daria uma folha só para o futebol de 20 milhões. Ou seja, eu estabeleci uma margem de erro boa aqui, cara. Eu saí de 39 para 20. Eu joguei 19 milhões no lixo. E aí, além disso, o que eu pensei? Eu falei, cara, vamos fazer um exercício de reformulação aqui. Aí eu fiz essa outra tabela aqui, que seria uma tabela com algumas saídas. Com algumas saídas aqui. Quais são as saídas aqui? Aí vocês vão notar, sai um goleiro, vai sair zagueiro aqui, por exemplo. Aqui eu botei só o Léo Pereira e o Fabrício Bruno. Por quê? Porque eu gostaria que saísse Davi Luiz, Rodrigo Caio já saiu e o Pablo. Deixei só o Wesley Varela, Felipe Luiz já saiu, tá aqui o Ayrton Lucas, Pulgar eu botei, o Alan eu permaneci, tirei o Thiago Maia, deixei o Vitor Hugo, Arrascaeta, Cebolinha, Luiz Araújo, Pedro, Bruno Henrique, Gabigol e a comissão técnica. Eu botei a comissão técnica 2 milhões, porque foi isso que foi veiculado na época, que o salário seria
eu acho que 24 milhões de reais anuais, se eu não me engano, que seria a remuneração da comissão técnica, então botei 2 milhões aqui. Então a gente estaria saindo de 20 milhões, nesse cenário aqui, de 20 milhões para 13 milhões, ou seja, vai ter uma sobra aí de 7 milhões para investir. Cara, se eu trouxer 7 jogadores com com patamar salarial de 1 milhão, porra, dá para dar uma baita de uma reforçada. E é aí onde mora a minha maior crítica para essa gestão. O Flamengo é uma potência financeira absurda a ponto de ter isso aqui no seu demonstrativo de transparência. Isso aqui foi o custo que a gente teve. 40 milhões por mês em média. 40 milhões por mês. E esse time conseguiu perder todos os títulos. Ele perdeu todo, ele não ganhou nada, nem Carioca. Então aí a gente tem um problema criminoso, cara. É um problema gravíssimo de avaliação de desempenho e de remuneração, e ainda assim eu tô mantendo um monte de jogador. Por exemplo, Everton Ribeiro, que tá aqui nessa lista aqui da simulação atual, ele não tá no meu cenário futuro. Mas se ele continuar, seria mais ou menos 800 mil por mês, que é o que ele recebe hoje, segundo as notícias que a gente pega na internet. E, cara, e não é um valor irresponsável. Eu não tô viajando aqui. Por que eu não tô viajando? Porque o meu somatório deu 20 milhões, pô. No demonstrativo do Flamengo tá dizendo que é 40. Então, assim, se eu estiver errando, eu tô errando, sei lá, para metade. Não tô errando para cima, eu tô errando para baixo. E aí, cara, isso aí deixa o cenário ainda mais grave. Eu até fiz uma outra simulação aqui, fui no Transfer Market, peguei o passe dos jogadores, lá tá em euro, aí eu multiplico aqui para real. Tem jogador que eu botei o passe igual a 0, porque o Flamengo não tem condições de vender, porque eles sairiam de graça, por exemplo, Rodrigo Caio, Davi Luiz. Se você for no Transfer Market lá, você vai ver o passe deles aqui. Eu tenho aqui todos os passes aqui. Você consegue ver aqui na tabela do Flamengo aqui os passes dos jogadores, né? Enfim, quando você vai em elenco, você consegue ver. Só que eu não botei aqui porque esses caras sairiam. Eu até botei uma coluna aqui, quais jogadores que eu venderia. E aí eu tô botando jogadores que eu venderia pelo que tá no Transfer Market. Eu venderia o Santos, Pablo, Mateuzinho, Thiago Maia, Gerson. Eu acho que só isso que eu venderia, porque os outros sairiam de graça. Se eu vender pelo valor que está no Transfer Market, eu teria isso aqui de venda, esse resultado de venda aqui, ó, corrigindo já para real. 164 milhões. Por que eu tô falando isso? Porque se eu não posso olhar só para o salário, porque eu falei, ó, eu vou ter uma diminuição de 20 milhões de folha para 13 milhões, ou seja, eu tenho 7 milhões para gastar em salário, só que eu não posso só pensar no salário. Eu tenho que pensar na aquisição de jogador. Aí eu teria que vender alguns jogadores. Dependendo das chegadas, eu venderia até jogadores bons, que é o caso do Gerson. O Gerson, para mim, ele vai ter dificuldade de ser escalado no time titular, ou ele vai barrar um jogador que potencialmente vai jogar mais do que ele, que é o De La Cruz ou o Arrascaeta. E aí, nesse caso, é melhor usar ele como moeda de troca para poder viabilizar a contratação de jogadores em outras posições que a gente entende como mais carente. Então, assim, daria para fazer uma boa venda e com essa boa venda trazer alguns jogadores. Inclusive, Léo Ortiz, De La Cruz, trazia mais um zagueiro, trazia mais um lateral, porque no meu elenco reformulado aqui, ó, eu não tenho mais lateral. Eu traria pelo menos mais 2 ou 3 zagueiros, porque aqui eu só tenho o Léo Pereira e Fabrício Bruno no meu cenário, porque eu me desfiz de 3. Do Pablo, Rodrigo Caio saiu, e o Davi Luiz eu tentaria também me livrar dele. Eu tentaria trazer aí o Léo Ortiz, de repente, pô, quer trazer um jogador mais jovem, que tem potencial, traz o zagueiro lá do Goiás lá, cara, o Lucas Halter, um bom zagueiro para ser reserva. Assim como a gente trouxe o Fabrício Bruno para ser reserva e no final ele virou titular. É um jogador que a gente pode acreditar, de repente trazer mais um outro zagueiro topo de linha, trazer laterais. Então, assim, o Flamengo precisa ser mais competente nessas contratações. Até para não ficar assim, a gente não ficar com a impressão de que essas contratações ou renovações, elas são altamente suspeitas, pô. Tem jogador que está lá sendo renovado há muito tempo por motivo nenhum, pô. O cara pesa muito na folha salarial, tira espaço de outros jogadores. A gente tem até o eventual retorno aí do Matheus Gonçalves, que aí, porra, para mim facilitaria ainda mais a não continuidade do Everton Ribeiro. Então, cara, assim, eu vou parar de compartilhar aqui, porque o que eu queria fazer era basicamente isso daí, cara, mostrar mais ou menos como que eu construí o meu racional de reformulação do elenco, para não ficar uma parada muito bizarra, muito solta, muito isolada. Eu pensei mais ou menos nisso, em algumas saídas, ter saúde financeira para fazer bons investimentos e fazer bons investimentos, cara, porque
Muito tá se falando aí que o Flamengo vai pagar a multa rescisória do De La Cruz. Cara, se isso acontecer, tinha que cair todo mundo do departamento de futebol que tá nessa negociação. Porque o Flamengo teve a oportunidade de pagar essa mesmíssima multa no ano passado e não pagou. Pô. Por que não pagou no ano passado e a gente já não tinha esse cara por um ano no Flamengo? Se é para pagar a multa, irmão, eu tenho que pagar lá atrás, para eu poder ter o cara por mais tempo. Não pagar agora. Agora eu tenho que negociar melhor, tenho que pagar um pouco menos. Mas se ainda assim não tiver como pagar um pouco menos, o Flamengo tem saúde financeira para pagar a multa e trazer o cara logo. Não tem que esperar mais 6 meses, ou seja lá quanto tempo for. Mas agora eu vou voltar para tua pergunta. Eu queria apresentar isso aqui. Eu vou voltar para tua pergunta. Para mim, cara, vindo os dois, são reforços excelentes, vêm para jogar como jogadores titulares, mas o Flamengo ainda precisa trazer mais.